um. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor. A você, torcedora, que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaovivo.com, que leva, a partir desse instante, o nosso esporte.com, aqui direto da capital de Rondônia. Estamos falando de Porto Velho e o programa esporte.com, levado ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, e sempre com um bate-papo bem legal, principalmente nessa época de coronavírus. E hoje nós temos o prazer, meu caro Vanderlei Correia, de trazer o professor, doutor em física, Arthur de Souza Moretti. Eu vi ali o nome completo, tá certo? Eu só conheço por Arthur Moretti. E esse é gente fina, eu já dou um bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que o pessoal vai nos assistir, professor. Boa noite. Olá, Luiz, boa noite, Vanderlei. Bom dia para quem vai estar nos ouvindo, boa tarde ou boa noite também. É um Isso, prazer estar aqui com você. Há quanto tempo a gente não se via, né? isso. Isso me lembra lá, como disse você, do século passado, em que a gente trabalhou junto lá no curso de matemática, né? Exatamente. Falar em matemática, justamente sobre o modelo matemático, que o professor vai aqui nos alertar e até lembrar que esse velho cancão, como é que se calcula as equações exponenciais, função logarítmica. Isso aqui a gente vai falar tudo relacionado ao coronavírus. É claro que também vamos falar de futebol e claro que também dá um bom dia, boa tarde, boa noite a ele, nosso Vanderlei Corrêa, direto de São Paulo. Bom dia, Vanderlei. Olá, Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os internautas que acompanham Rondônia ao vivo, né? O site de audiência do estado de Rondônia. Professor Arthur de Souza Moretti, prazer falar com o senhor aqui também, tê-lo participando desse programa, uma honra conhecê-lo pessoalmente. E eu Um sempre digo, prazer, Vanderlei, um prazer, Vanderlei. que o nosso programa é eminentemente esportivo, né? Principalmente voltado ali para o futebol, né? Para o futsal, para o vôlei. Mas na sexta-feira, às sextas-feiras é que a gente traz uma parte de cultura, né? Traz uma música, traz um assunto diferente. Mas esse assunto de hoje é super importante e até de utilidade pública, né, Vanderlei? Que é relacionado a esse vírus que está atacando aí o planeta, e o professor Arthur Moretti vai nos falar sobre justamente essa parte de contaminação, o que assustou aqui o pessoal, principalmente de Rondônia, e aí a gente já entra no assunto, porque é o seguinte, nós temos o quê? 1.900.000 habitantes, 1.890.000 habitantes, e aí um modelo matemático que chegou o professor Arthur e a equipe dele, de que se não se cuidar, tinha três cenários, cinco cenários para isso. Um deles é o seguinte: se não houvesse um cuidado, uma coisa bem aproximada de aproximação, de trabalhar em cima dessa doença, a gente teria lá para maio, junho, em torno de 500.000 pessoas afetadas. É isso, professor? Isso. Hein, Luiz, deixa eu só, antes de falar dessa questão, vou só abordar a matemática da história, né? Pois não. Então, veja bem, como é que eu não sou médico, né? Eu trabalho com física, trabalho com números, e por conta dessa pandemia eu comecei a me interessar pelos números, pelas relações. Então, veja, o que assusta, Luiz e Vanderlei, é o seguinte, é que imagina se a gente tiver a cada pessoa contaminar mais duas, né? Então, Isso. se cada pessoa contaminar mais duas, né, em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, por exemplo, em 10 dias, ela já contaminou 256, só uma. E essas 256 contaminando mais 256, vai ser uma quantidade muito grande. Por isso que as curvas são chamadas curvas exponenciais, porque de 1 passa para 2, de 2 para 4, 4 para 8, para 16, 32, 64, 128, 256, 512 mil. Ou seja, em 12 dias já contaminou 1.000 pessoas. E dessas Exato. 1.000 pessoas contaminando 1.000, já dá 1 milhão de pessoas.
Exatamente. Isso é assustador, não é? Porque aí se fala muito hoje em isolamento. Se não tiver isolamento para interromper esse processo de contaminação, em pouco tempo você tem aí uma quantidade muito grande de pessoas. E por conta disso, em torno dos contaminados, em torno de 3%, 5%, precisa de UTI. Imagina, se a gente em 12 dias, a gente tem 1 milhão de pessoas contaminadas por conta de um que contaminou todas as outras, né? 3% seriam, né, 330, de 1 né? milhão, 300, isso. De 1 milhão. Então, exatamente. Seria 1 milhão, 100 mil, né, 10 mil, 30 mil, 3%. 30 mil pessoas precisariam de UTI, ou de hospital, e mais 1% disso iam precisar de UTI. Então, isso de alguma forma colapsa o sistema médico, né? Muita gente critica, não, isso não dá certo porque não vai acontecer. Não é a história e a ciência e a matemática, inclusive, ela está aí para mostrar que, os dados acontecem desse jeito, e se você tem experiência de outros lugares, o que você faz? Você aqui toma as providências e veja, olha, eu preciso tomar as providências e preciso diminuir a quantidade de impactados. O que faz? De afetados ou de contaminados. Isolamento. Isolamento. Né? Quando você tem isolamento, você diminui a possibilidade de contaminação. Tem um grupo de médicos que diz que todos serão contaminados. Entretanto, quando a contaminação ela tem uma carga viral menor, dito pelos médicos, você tem menos problemas de saúde. Né? Se você tem uma carga viral menor, você tem menos problemas de saúde. Então, isso é uma questão que é fática, não tem jeito. Você tem que fazer isolamento para você diminuir a propagação. Né? E falando de... Oi, pois não, Vanderlei. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Vamos lá, só para o nosso internauta entender. A orientação, então, do isolamento é o seguinte: com o passar do tempo, esse vírus ele vai diminuindo a sua potência, conforme ele não vai impactando, contaminando muita gente. E aí, aos poucos, mesmo que todo mundo for contaminado mais para frente, com o tempo de isolamento, essas pessoas tendem a sofrer menos com o vírus, talvez nem precisando do serviço médico. Não é isso, não. É que, só para explicar um pouco melhor, os médicos têm destacado que quando você tem uma exposição maior, então imagine o seguinte, você está exposto a uma pessoa contaminada, a 2 pessoas contaminadas, a 3. Você tem uma carga viral grande. Se você estiver exposto a 50, a carga viral vai ser muito maior. Então, os problemas de saúde são maiores. Entendeu? Então, se você tem uma baixa carga viral, o seu corpo consegue, ao longo do tempo, construir anticorpos para que você não tenha os problemas de precisar de médico. Certo. Entendeu agora a lógica da história? O isolamento é para isso, para que você diminua a carga viral, inclusive. Né? Porque todos vão ter que pegar esse negócio antes de ter uma vacina. Se tiver uma vacina, a gente vai ter a vacina protegendo. Mas enquanto não tiver vacina, a maioria das pessoas vai ter, né? E por conta disso, você tem aí uma possibilidade de colapso do sistema de saúde. Mas aí, voltando ao assunto que o Luiz perguntou, eu usei um cenário que foi construído pelo London School de Londres, né, da Inglaterra, que eles fizeram uma simulação para o Brasil, né? E até vou pegar aqui na minha tela para falar dos dados de Brasil, em que você tinha 5 cenários. Um cenário sem medida de medicação, ou seja, sem fazer isolamento, nada disso, né? Com distanciamento social só, né? Com distanciamento social, que era o terceiro cenário, com reforço dos idosos. O quarto cenário com supressão tardia, ou seja, você ter uma supressão... Deixar para a última hora. Uhum. Não apenas. A supressão é tardia, mas você fecha absolutamente tudo. Não tem nem atividade, atividade essencial, né?
você bloqueia absolutamente tudo. E o melhor cenário é com supressão precoce, né, que você tem uma eliminação das atividades, sejam econômicas primordiais, essenciais, para tudo. Né? Chama-se lockdown. Né? E aí, esse cenário para o Brasil, você tinha números, tipo assim, alarmantes, o pior cenário, com 180 milhões de pessoas contaminadas, e o cenário melhor, que é o 5, né, que é o cenário com supressão total, seriam 11 milhões de contaminados. Né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz as contas para Rondônia, depois eu fiz as contas para Porto Velho, a partir de quê? Você fazendo uma relação de população, ou seja, a população de Rondônia, que eu fiz as contas em torno de 1.700.000, deve chegar mais ou menos a 1.800.000, quase 1.900.000, mas a gente pega os dados do IBGE, que é 1.711.000, se eu não me engano, e você faz essas contas por proporção. Né? Então a gente tinha o pior cenário, que era 1.500.000, 1.600.000 pessoas contaminadas, e o melhor cenário com 97 mil pessoas contaminadas. E aí, pelas considerações que eu tive em relação a Rondônia, eu acho que a gente está no segundo pior cenário ou no máximo no terceiro. Por quê? O estado de Rondônia é um dos que menos tem feito isolamento. Né? Você, de alguma forma, você precisa ir ao supermercado, você andando aqui pela cidade, de máscara, mesmo dentro do carro, de máscara e tal, você vê que as pessoas estão na rua. Né? Ou seja, as pessoas estão se dispondo a uma carga viral, né, de um contaminado, ou de dois contaminados, ou de quantos contaminados sejam. Então, eu fiz a ponderação que a gente teria em torno de 58%, 57% da população contaminada. Né? E aí a gente teria em torno de mortes, em torno de 5.000, 4.500 até 5.300 mortes. É muita coisa? Mas se a gente considerar os cenários que aconteceram, os casos mais graves Itália, Espanha e Estados Unidos, a quantidade de mortos que a gente tem no Brasil, não é? A gente tem no Brasil, ela é muito maior no 50º dia do que todos esses outros 3 países. Então, a nossa situação pode piorar muito. Né? E aí, agravando o estado de Rondônia, que a gente tem pouquíssima testagem, não é? Testes, porque o teste rápido e o teste que detecta se está contaminado logo no primeiro dia. Né? Por que a testagem? Né? A testagem é necessária para você fazer os isolamentos. Né? Uma pessoa detectou que é contaminada, por exemplo, na Coreia do Sul, o que eles fizeram? Eles faziam um círculo de 100 metros da casa da pessoa e isolava aquele perímetro. Né? E fazia o controle a partir do celular. E pelo celular, isso, de todas as pessoas que estavam no período. O presidente da República no Brasil proibiu que seja feito esse controle. Né? Isso é um problema, não vamos entrar nesse mérito da política, mas vou usar uma palavra bastante bonita, mas se a gente puder, a gente pode até usar uma palavra muito, muito grossa, a idiosincrasia, né? Dessa afirmação, dessa ação é muito complicada. Não é? E aí, o que você faz? Quando você isola aquele perímetro que tem um contaminado ou que você tem mais de contaminados, o que você faz? Você interrompe aquele processo de contaminação. Tanto a contaminação de outros, como aquela questão da carga viral que você tem incidindo sobre outros que ainda não foram contaminados. Né? Ou seja, isso é um procedimento bastante importante. E aí, voltando ao assunto do estado de Rondônia, nós temos testado muito poucos,
há denúncias, como a cidade é pequena, a cidade tem 500 mil habitantes, mas tem um comportamento ainda de cidade pequena, né, Luiz? Eu e o Vanderlei também conhece bem. Ainda há como é que chamava aquela coisa que nas cidades pequenas que botava o alto-falante no poste? Como é que era o nome daquilo? A Rádio Farol, a Rádio Quermesse, sei lá. Eu quero informação, eles colocavam um Paulo microfone. Chico, lá, o Paulo Chico. Ah, isso, pronto, Vanderlei. Você é jovem, tem a cabeça melhor do que a nossa, viu, Vanderlei? Você não lembra das quadrilhas que tem aí? O pau do Fuxico, que é onde você tem a caixinha. O Fuxico, exatamente. Isso. Nosso antigo Antônio Morimoto na Rádio Tropical, uma vez colocou um pau do Fuxico lá na Rádio Tropical. Lá pra... Isso. Isso. Então, a gente ainda tem aqui muita informação. Então, a gente fica sabendo, a partir de alunos ou a partir de colegas, que em determinado lugar uma pessoa foi contaminada e está contaminada e continua andando na rua, porque já detectou positivamente, ela continua andando na rua. Um caso muito, muito emblemático que aconteceu aqui de um taxista que foi. Estava trabalhando normalmente. Estava trabalhando normalmente e estava com todos os sintomas de contaminação de Covid-19 ou coronavírus. Imagina a quantidade de pessoas que ele contaminou. E também teve a questão de uma festa. Então, quando a gente não tem uma quantidade grande de testagem, a gente tem problemas, que falta controle. Né? Uma proposta que eu fiz para Rondônia é que a gente fizesse um banco de dados com essas informações, tipo, informação de quem está contaminado, informação das pessoas que estão ao redor, estão num perímetro de 100 ou 200 metros, ou 50 metros, aí depende muito da metodologia que vai ser utilizada, né? Pegar informação a partir dos médicos e dos dentistas, quem está no grupo de risco, né? Por exemplo, o Luiz está no grupo de risco, eu também estou no grupo de risco, sou diabético, tenho pressão alta, né? Mesmo que tudo esteja bastante controlado, mas sou do grupo de risco, né? Essas pessoas precisam ser monitoradas, não é? Porque a partir do momento que uma pessoa dessa é contaminada, né, tem que tomar decisões muito rápidas para que o quadro não se agrave. Né? Eu propus criar um banco de dados, né, propus criar uma ação na periferia das cidades, onde você tem uma quantidade maior de possibilidade de contaminação muito grande, não é? Porque as casas são menores, a possibilidade de isolamento é menor, não é? As pessoas têm menos posse de recursos financeiros para comprar sabão, álcool gel, não é? E tem muitas pessoas que são trabalhadores informais que às vezes precisam sair, mesmo que haja um aviso para que não saia de casa, que fique em casa, mas precisa sair. Mas essas pessoas precisam ser atendidas, né? Ou seja, idosos que estão em situação vulnerável, tira e coloca num hotel, né? A prefeitura vai gastar dinheiro. Sim, mas quando a saúde colapsar, o custo econômico e o custo social de tudo isso é muito maior. Né? Então, nesse momento, a gente precisa tratar de vidas, não é de outra forma. Falando em tratar de vidas, né, Vanderlei? A sua pergunta aí. Não, duas coisas. Primeiro que, enfim, com tudo isso que o professor está falando para a gente aqui, fica claro o seguinte, não vai ter futebol tão cedo em Rondônia. Então, gente, pessoal que tá... Eu reforço aquilo que eu falei há uns 2 domingos atrás aí. Esse pessoal que está mantendo atletas, treinando aí ainda, sob sua responsabilidade, isso chega à beira da irresponsabilidade. Uma loucura. Era para ter liberado esses atletas, cada um para ir para sua casa. Uns liberaram, agora os atletas estão voltando. Não existe a menor possibilidade, nenhuma previsão de volta do futebol rondoniense. Então, o que esses caras estão fazendo é uma loucura. E uma outra coisa, professor, isso é meu ponto de vista, tá? E agora uma outra pergunta. É a hora do Estado agir, né? Porque o cidadão ele passa a vida inteira pagando imposto, munindo o Estado de fundos, enriquecendo os cofres públicos,
E o Estado parece que na hora que precisa do Estado, tá todo mundo assim, não pode, porque vai quebrar o país, vai quebrar. Vem cá, não é o dinheiro do povo? O povo não merece isso? Então tem que ser, acho que essa questão que você está falando aí de colocar em hotel, de fazer isso aqui, para não colapsar, porque vai ser pior, ou o Estado dá essa possibilidade logo, ou vai acabar com tudo, né? Vai ser bem pior. Não, sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma, Vanderlei, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. O cidadão é aquele, o cidadão, as empresas, as atividades econômicas, né, produzem a riqueza para o país, né? Ou seja, para o Estado da mesma forma. Então tá na hora do Estado se endividar e ajudar as pessoas, não tem jeito, né? O Estado tem que ajudar, aqui está no assunto de futebol, tem que ajudar os times de futebol, tem que ajudar as instituições que trabalham com esporte, seja voleibol, basquetebol, seja futebol de salão, seja futebol de campo, tem que. Hoje eu estava, de alguma forma, ouvindo alguma coisa de esporte num canal, e estava falando que há uma pressão muito grande para que os esportes voltem aos Estados Unidos, até porque lá nos Estados Unidos não é muito diferente, a presidência não é muito diferente nas idiosincrasias iguais tem sido aqui, né? E aí uma das condições que foram colocadas é os jogadores ficarem isolados em hotéis, né, serem testados frequentemente e as quadras e os estádios sem nenhum torcedor. Mas isso. Aí até um comentarista fez uma afirmação que eu achei bastante relevante. Imagine a pressão que este atleta vai estar sofrendo ali. Ele não sabe se tem alguém contaminado, que o teste não valeu, que o teste deu errado. E há possibilidades disso, né? Isso, imagine... Isso. E aí e tem um contato, casos, e tem um contato, de qualquer maneira vai ter contato, né? Vai ter contato, e o suor é uma outra coisa que pode transmitir também, porque tem muito material vivo no suor, né? Então, imagine um atleta de ponta, eu gosto muito da NBA, né? Eu torço pro Golden State Warriors, né? 2. Até porque... Vamos junto nessa. Opa. Eu gosto muito do Golden State e tem um trauma, já que a gente está falando de futebol, não foi de falar de trauma, né? Eu morei um tempinho em Oakland, que é onde fica o estádio do Golden State, mas não tinha dinheiro para ir para ver o Golden State. Mas, enfim, imagine um atleta, seja nos Estados Unidos, seja aqui, um atleta de ponta que tem uma vida ainda na atuação esportiva durante muito tempo, pega um vírus desse e já foi detectado que há comprometimento do pulmão depois das infecções. Acaba com a carreira de um atleta. Isso é uma irresponsabilidade bastante grande que precisa ser pensado pelo Estado e pelas federações, pelos clubes também, né? Olha, hoje nós estamos batendo um papo com o professor Arthur Moretti, professor doutor em Física aqui da Universidade Federal de Rondônia, que está trazendo aí dados, né, estatísticos, matematicamente falando sobre como não se deve ser infectado por essa virose, né? É uma virose, né? Pode chamar, né? Que é essa coronavírus ou a Covid-19. Professor, é o seguinte, o tempo não passa muito rápido. Eu queria só dizer que eu peguei alguns dados do site da Luciana Oliveira, né, a nossa blogueira, que inclusive está lá o seu modelo, e aí a gente começa a falar demais, mas eu queria saber do seu seguinte, olha, até ontem, domingo, Rondônia pulou de 110 casos positivos, né, para 128. De um sábado para domingo, Vanderlei, aliás, de sexta para sábado, deu 128, ou seja, 18 pessoas foram infectadas. O número de óbitos ainda é pouco, graças a Deus. Subiu, agora estava em 2, aí agora está em 4, e aí eu te pergunto o seguinte, professor, esse modelo matemático o cenário que a gente tinha colocado era esse. Por exemplo,
de afetar 2, depois mais 2 e exponencialmente. Ele pode mudar, de repente, como foi o caso da Corona Fest, pode mudar, de repente, como foi o caso do taxista, ou um descontrole ali, a pessoa sair do isolamento, e pode pular de 2 em 2 para 10 em 10, professor? Pode. Só para vocês verem uma questão interessante. Vocês lembram que no dia 23 de março, 24 de março, o presidente da República foi para a televisão, falou que não precisava de isolamento, que era uma loucura e tal. Mais ou menos 7 dias depois, dispararam os casos de contaminação no Brasil e em Rondônia, inclusive. Né? Então, para vocês verem como é que é esse processo bastante intenso. É isso, né? Que eu digo, aí soltou um pouquinho o pessoal, aí a tendência é... A tendência é crescer, né? E aí tem um dado que eu estou trabalhando, que são dados indiretos, porque, por exemplo, eu não posso, eu não tenho como ter certeza dos dados de infecção, por exemplo, de infecção, não, de mortes, por exemplo, de Rondônia. Então, o que eu comecei a fazer? Brincando de matemática, brincando no bom sentido, né? De matemática e a partir de informações médicas que insuficiência respiratória e pneumonia podem ser causas morte por conta do Covid. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que morreu de insuficiência respiratória e eu de pneumonia e não foi detectado, né, com o Covid, vai ser colocado dessas duas formas. Ou não foi testado, né? Não foi testado. Não foi testado, não foi detectado, não foi detectado com Covid, não é? Só que o Ministério da Saúde diz assim, olha, 4% dessa quantidade é do Covid. Então, eu fiz as contas entre 1º de janeiro e 16 de... Assim, 2 dias atrás. 3 dias atrás. 16 de abril, nós tivemos em torno de 565 mortes, não é? De pneumonia e de insuficiência respiratória. 4% disso dá em torno de 23 mortes. Tá? Ou seja, mais ou menos 23 mortes. Então, está dando 4, é possível que sejam 23. Né? Isso é muito para o estado de Rondônia, e se a gente colocar na modelagem matemática de exponencial, vai chegar aí a mais ou menos 4.000, 5.000 mortes durante 60 dias. Né? Ou seja, as ações precisam ser muito rápidas, muito efetivas e precisam ser obedecidas pelas pessoas, né? Senão vai dar problema, a gente vai ter muitas, e veja só, a gente só tem em Porto Velho em torno de 196 UTIs, né? A gente só tem em torno de 196 UTIs disponíveis em Porto Velho. Né? Pois é. Isso é muito grave. De repente pode precisar de 250 e aí? E aí? Ou seja, vai escolher o quê? O jovem e o velho, o jovem fica e o velho morre, como aconteceu em algum momento na Itália? Isso é uma decisão muito dura, é uma decisão que não precisa chegar a isso se a gente tomar posições muito claras. E o novo ministro já disse que decide pelo velhinho. Pelo velhinho não, pelo novo. Não, o novo ministro agora, o Nelson. Ele decide pelo novo, que fica o novo, pô. É o contrário. Pois é, não, eu digo para morrer. Dos concursos públicos. Eu falei para morrer, professor. Não, sim, para morrer sim. Para morrer sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Olha, 29 minutos, Vanderlei, é isso? É isso mesmo. Rapaz, que papo. Apesar do problema todinho, mas que papo bom em conversar com esse rapaz. Olha, é o seguinte, eu queria só. Deixa eu fazer uma última aqui para você fechar. O professor, então, ou seja, esse problema não estamos nem na metade dele ainda, né? Não, estamos no início. Estamos no início. Nossa Senhora. Por isso que o Vanderlei falou com relação ao futebol, mas o presidente da República já está acenando para. Não, temos que conversar com os presidentes dos clubes. O Vanderlei já disse isso. E ontem, lá em Brasília, ele já fez um discurso. Meu Deus do céu, que falta de né? Não. Eu vi uma notícia de que nós estamos no G4, nós, Brasil. Os 4 países que não acreditam no coronavírus. É o Brasil, Nicarágua. Brasil e Nicarágua, um paísinho lá dentro da Rússia. Só para vocês terem uma ideia, porque você tem o outro lado disso tudo, que é a pressão econômica, que é nisso que o presidente da República se está embasando para falar disso. Isso. Ontem aqui em São Paulo, sábado, né? Aqui em São Paulo, teve carreata, já a segunda carreata que teve. O povo, uma parte da população aqui ensandecida, querendo abrir o comércio, querendo isso, querendo aquilo. E olha que São Paulo é o epicentro do negócio, hein? Então, e teve Vanderlei, uma carreata, eles pararam em frente ao quartel, aí no interior de São Paulo. No dia do Exército, né, dia 19, e dia do Índio. E eles pedindo o AI-5. Meu Deus do céu. O povo tá meio, eu não sei, cara, o que tá passando na cabeça do povo aí, ao invés de se cuidarem, que é uma coisa mais simples, de usar álcool gel, de tentar, né? Enfim, mas eu entendo, do outro lado econômico, empresas fechando, né? Porque o que acontece? Quer ver? Eu tenho um amigo aqui que tem uma academia, né? Nós vamos passar um pouquinho, viu, Luiz Carlos? Uns 5 minutinhos aí, mas vamos lá. Eu tenho um amigo que tem uma academia, ele falou, olha, estão falando aqui que a academia só vai poder abrir em setembro. Ou seja, o que eu vou fazer daqui lá? Eu vou começar a vender os aparelhos, eu tenho que demitir todo mundo, vender os aparelhos, que vai ser uma quebradeira danada. E vai mesmo, cara. E vai mesmo. Vai chegar um momento que vai ter que ter um misto aí, um meio termo entre uma coisa não vertical, mas horizontal, né? Dessa questão do isolamento. Porque... Vanderlei, deixa eu só comentar, porque eu acho que eu não coloquei a minha posição sobre o que você falou do Estado. Eu acho que o Estado, seja como federação ou como o Estado nacional, ele precisa efetivamente intervir, ajudar as empresas para elas não demitirem, né? Esses R$600 aí que foi passado pela Caixa Econômica. Pelo Congresso e para a Caixa Econômica, o Banco Brasil para as pessoas, tem indícios de que não está sendo pago, que ainda está demorando muito. O governo precisa ser mais ágil para não deixar as pessoas em dificuldade. Não, né? E o outro detalhe, desculpa, professor, porque todo mundo, não, tem que fechar, você fecha o teu comércio, você fecha aquilo. Só que é o seguinte, a prefeitura não deixou de cobrar o IPTU, as contas de impostos e não sei o que, tudo está vindo. Ou seja, tudo bem, é fácil você falar, fecha teu comércio aí e não vai abrir mais. E na mesma data, né, Vanderlei? Só que chega conta de IPTU, chega aluguel, chega tudo, e aí, como é que faz? Quebra, todo mundo quebra. O Ceará, hoje eu vi uma informação que o Ceará não está cobrando eletricidade das pessoas, a conta de eletricidade não está cobrando. Né? Pois é. A minha conta desse mês vem mais de R$800, porque tem eu usando direto o ar-condicionado, a esposa, a filha, né, todo mundo usando o ar-condicionado, e o valor fica bastante alto. Né? E a data então, mesmo, a data, né? Exatamente. O IPTU tinha que ser suspenso, os impostos tinham que ser suspensos, o governo tinha que intervir para manter as pessoas trabalhando, né? Tinha que intervir para manter as pessoas trabalhando, tinha que intervir para que as pessoas, por exemplo, o dono dessa academia não vendesse os seus equipamentos. De alguma forma, desse um empréstimo para ele para pagar em 10, 20 anos. E os socorros aos bancos, que são os grandes caixas, é grande, por que não pode fazer um socorro para os pequenos? Né? Isso é
uma questão que me incomoda bastante, é a opção que não se tem pela vida e pelas pessoas que mais precisam. E ao mesmo tempo o governo vai. Você vê algum banco reclamando? Né? Diz que ele vendeu aí uns títulos podres, né? O Banco Central comprou tudo para poder. Aí daqui a pouco você vai começar a aparecer. Já teve para mim bancos ligando para mim, pedindo para eu fazer uma simulação de empréstimo. Já sei que é esse dinheiro que está sendo. Isso porque vocês são funcionários públicos, mas vai uma pessoa que é empresária, alguma coisa, tenta fazer um empréstimo no banco para você ver hoje. A dificuldade. Não faz hoje. Não faz. Vanderlei Correia, eu queria fechar o nosso bate-papo de hoje com o seguinte, com duas frases. Eu tenho uma frase aqui, você conhece bem, o Vanderlei não conhece, mas o professor Arthur Moretti conhece. Ele diz o seguinte, aspas aqui, aspas, né, como diria o Cid Moreira, a falsa segurança é o pior inimigo. A Covid está em nosso meio e cresce exponencialmente. Acredite nisso. E proteja-se. Doutora Ida Pereira Monteiro, daqui de Porto Velho. Uhum. Eu achei muito legal, puxei isso aqui. Ela tá no ar, mas a gente tem que se proteger mesmo. E a outra, eu digo o seguinte, essa eu adaptei, certo? Se você quer uma Porto Velho, um estado melhores, né? Lute hoje para ter testes para todos. Já, Fátima Cleide, ex-senadora, e foi ela que me passou seu contato, viu, mestre? Opa, tranquilo. Vanderlei, eu vou encerrar aqui com o professor, aí você encerra o programa e depois a gente bateu aquela foto bonitinha? Já tirei. Mas deixa eu tirar outra agora, aproveitar que agora então, deixa eu me ajeitar. O óculos do professor ali não tá dando tanto. Aí, professor. Esses olhos bonitos. Oh, muito obrigado. Pronto, professor. Hoje o papo foi muito legal com ele, professor Arthur Moretti, professor doutor em Física aqui da Universidade Federal de Rondônia. E aí você pode entrar aí com seus comentários. Eu sei que isso aqui vai repercutir bem, até porque no blog da Luciana, o que eu vi lá de conversa, lá de comentários, tá certo? E espere os comentários, viu, professor? Opa, sem problema. Eu tô à disposição, sem problema. Só vou fazer um comentário que você começou falando de equação, função, né? Todo mundo conhece as funções. Então, você tem a função de grau 1, a função de grau 2, grau 3, né? Isso. E as contaminações no Brasil obedecem uma função de grau 3, ou seja, a situação é muito grave. A gente precisa realmente estar em casa, se isolar, diminuir a exposição para que a gente cuide de nós e cuide do próximo que está no nosso entorno também. Com essas palavras, eu me despeço desse madureirense, assim como eu, né? Que Madureira, ele também Madureira. Eita. E Bangu, eu não estou com a camisa do Bangu porque me roubaram a camisa, mas é bonitinha. Professor, muito obrigado, professor Arthur. Vanderlei, um abraço, quarta-feira de volta aqui neste mesmo bate-canal, meu irmão. Com certeza. Professor, foi um prazer falar com o senhor aqui, Luiz Carlos Pereira. Uma ótima semana, início de semana para vocês. Que Deus nos proteja e que a gente também faça a nossa parte. Ok, um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com vocês. Tá bom? Forte abraço a todos, internautas, e na quarta-feira tem mais esporte.com. Tchau.